são as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz de Anguera, sobre o atual líder da Igreja Católica. Mas, nesse vídeo, vou mostrar apenas algumas. É óbvio que os defensores do Papa Francisco não irão concordar, mas aqueles que são pela verdade compreenderão. Muitos defendem o Papa Francisco por ingenuidade ou por conveniência. Sim, conveniência, porque é muito conveniente para as pessoas ligadas aos grupos LGBTs e seus simpatizantes defenderem Francisco, assim como aqueles que vivem uma segunda união matrimonial, e todas aquelas pessoas que participam de outras religiões e seitas, que entram na Igreja Católica para comungar, ou para participar de encontros ecumênicos, que na verdade são autênticas blasfêmias na casa de Deus. Todas essas pessoas defendem drasticamente ao Papa Francisco, porque é do interesse deles defendê-lo. Mas, nós que somos católicos conscientes, que conhecemos mais profundamente a nossa religião, nós não somos enganados por pessoas que tentam distorcer a doutrina de Cristo, usando meias-verdades. Infelizmente, grande parte do clero da nossa igreja vem contrariando aos ensinamentos da verdadeira doutrina de Cristo. A começar pelo líder da nossa igreja. Nossa Senhora falou a Pedro Regis várias mensagens nos alertando sobre o sucessor de Bento XVI. Um reino dividido e uma cadeira vazia. A existência de dois reis espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do seu povo. Os seus eleitos não serão desamparados. Um reino dividido e uma cadeira vazia. O reino dividido está entre um verdadeiro Papa que foi induzido a renunciar, e o usurpador do seu trono, Jorge Mário Bergoglio. A cadeira vazia é porque esta cadeira não está sendo ocupada por um verdadeiro Papa, mas sim por um usurpador do trono de Pedro, que foi colocado lá através de um conclave fraudulento feito pela famigerada máfia de Saint Gallen. Chegará o dia em que haverá desprezo na casa de Deus, e o sagrado será lançado fora. Um chino estará no trono contrariando a muitos, mas Deus é o Senhor da verdade. O que vos digo agora, não podeis compreender, mas um dia vos será revelado, e tudo estará claro para vós. Um chino estará no trono contrariando a muitos. Obviamente esse chino é o Papa Francisco. O que vos digo agora, não podeis compreender, mas um dia vos será revelado, e tudo estará claro para vós. Nossa Senhora falou isso em 2005, e hoje nós vemos claramente que as atitudes do Papa Francisco ao longo do seu reinado comprovam que ele assumiu o trono para contrariar a muitos. Queridos filhos, um rei orgulhoso dividirá a igreja. Suas ordens serão obedecidas, e o precioso será lançado fora. A grande confusão espiritual está a caminho. Esse rei, orgulhoso e arrogante, que dá tapas nas mãos dos fiéis, já dividiu a igreja, e suas ordens são obedecidas pela grande maioria do clero. Principalmente pelo clero da Alemanha. E o sagrado está sendo lançado fora quando profanam o Santíssimo Sacramento durante as celebrações das missas. Queridos filhos, quando o reino se dividir, um rei se unirá à ciência, e negarão Deus e suas obras. O reino já se dividiu, e o rei já se uniu à ciência, e negou a Deus e suas obras. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo,
non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Surgirá um homem, aparentemente cheio de virtudes, mas, na verdade, será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas encontrará uma grande barreira na força e fidelidade dos meus devotos e escolhidos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo. Esse homem, aparentemente cheio de virtudes, já enganou muitos com a sua falsa doutrina, mas encontrou uma grande barreira na força e fidelidade dos devotos e escolhidos da Mãe de Jesus. Graças a Deus, ainda temos bons bispos e padres. Quem permanecer fiel até o fim será salvo. Um homem vestido de branco levará à morte a muitos consagrados. A falta de ordem na casa de Deus se espalhará pelo mundo, e muitos ministros de Deus serão contaminados pelas falsas doutrinas. O homem vestido de branco já levou à morte espiritual a muitos consagrados, e suas falsas doutrinas já se espalharam pelo mundo. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Tempos difíceis virão para vós. Os homens perversos lançaram o joio e o trigo para confundir os fiéis. Estai atentos. Muitas verdades serão anunciadas, mas, entre elas, para confundir, estará a meia-verdade e a mentira. Não vos esqueçais, a verdade é mantida íntegra, apenas na Igreja Católica. Meu Jesus morreu na cruz, pela sua Igreja. Não permitais que o demônio vos engane. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus, e escutai o verdadeiro magistério da sua Igreja. Avante na defesa da verdade. Muitas verdades serão anunciadas, mas, entre elas, para confundir, estará a meia-verdade e a mentira. É isso que o Papa Francisco e muitos dos seus comandados estão fazendo. Observem, quando ele faz as suas homilias, e também, quando faz suas declarações aos jornalistas, nas suas famosas viagens de avião. Francisco fala muitas coisas bonitas, que estão de acordo com a doutrina de Cristo, mas, durante o seu discurso, ele sempre fala algumas palavras, ou frases, que distorcem completamente as verdades contidas no Evangelho de Cristo e a sagrada tradição da Igreja Católica. E por conta disso, grande parte do povo está se deixando enganar pela falsa doutrina de Francisco, e também pela sua falsa misericórdia. Falsa misericórdia assim, quando ele permite que pessoas em estado de pecado grave recebam a Sagrada Eucaristia. Quando ele incentiva a união homossexual. Quando ele fala que o inferno não existe. Quando ele insiste em dizer que não devemos convidar pessoas de outras religiões e seitas a se converterem ao catolicismo. Essa falsa misericórdia não ajuda as pessoas, porque, em momento algum, o Papa Francisco pede para que essas pessoas se convertam e abandonem o pecado. Portanto, ele não está ajudando, mas sim induzindo essas almas a irem para o inferno. E muitos não conseguem enxergar que estão sendo enganados pela falsa misericórdia de Francisco. O demônio causará grande estrago espiritual na vida de muitos consagrados. Aqueles que desejam permanecer na verdade, jamais devem esquecer as lições do passado. A verdade de Deus
será sempre verdade. Onde existe a meia-verdade, não há a presença do meu Filho Jesus. Estai atentos, para não ser desenganados. Avante, na defesa da verdade. O demônio causará grande estrago espiritual na vida de muitos consagrados. Já causou, e tudo indica que continuará causando. Aqueles que desejam permanecer na verdade, jamais devem esquecer as lições do passado. Ou seja, jamais deverão esquecer a sagrada tradição e continuar pregando a verdadeira doutrina de Cristo, da forma como foi ensinada desde o início da sua igreja, há 2000 anos. As novas ideologias de Francisco servem apenas para causar confusão e aumentarem muito a apostasia da fé. As profecias bíblicas, e também as mais recentes profecias de Nossa Senhora de Anguera, estão se cumprindo diante dos nossos olhos, mas bem poucos conseguem enxergar. Que Deus vos abençoe, e lhes conceda o dom do discernimento, para não ser desenganados pelos lobos em pele de cordeiro.